O Antônio Gramsci, ele leu Maquiavel muitíssimo bem, prestou muita atenção e chegou a uma conclusão óbvia. Falou, olha, esse esquema de você subir na vida, enganando todo mundo, né, traindo os seus amigos, vendendo a mãe, tudo, isso é muito complexo para que um indivíduo isolado possa fazer. Para fazer isso precisa uma organização inteira, um partido. E daí ele define o seguinte, o Partido Comunista é o novo príncipe. Né? E o PT realizou esse esquema ipsis literis, fielmente. O PT é o Partido Príncipe. Então o Partido Príncipe, ele não tem nenhum mandamento acima dele, a não ser o mandamento de subir na vida. Nós temos que acumular na nossa mão todo o poder existente, sob todas as suas formas, sob todos os pretextos, e por quaisquer meios lícitos ou ilícitos. E, evidentemente, nós não podemos aparecer em público dizendo que vamos fazer isso. Então, nós temos que dizer que vamos fazer exatamente o contrário. Vamos restaurar a ética. Não se pode esquecer que, na mesma época que tinha aquelas CPIs em que o Zé Dirceu, Mercadante e outros brilhavam como restauradores da moralidade, naquela mesma época já existiam duas coisas. Existia o Foro de São Paulo, que foi fundado em 1990, e que já tinha todos os seus planos traçados, e existia o Serviço de Informações Particular do PT, que já funcionava de maneira mais eficiente do que os serviços federais de informação. Eu mesmo tive a ocasião de investigar pessoalmente isso. Na época, eu vou dizer para vocês, eu estava fazendo um trabalho para a empresa Odebrecht. A Odebrecht me chamou e disse, olha, o nome aqui da empresa está aparecendo em tudo quanto é CPI. Eles nos acusam de coisas que nós nem sabemos o que é. Então você, por favor, tu vai lá e investiga essa porcaria e escreve para nós um relatório do que está acontecendo. Um livro sobre o que está acontecendo. E eu escrevi, e naturalmente a gente tinha uma verba para fazer isso, e eu pude contratar alguns pesquisadores. Botei os pesquisadores atrás do quê? Dos agentes do Serviço de Informações petista. E eles entrevistaram alguns. Né? Em parte aproveitei isso no relatório, em parte guardei só na minha cabeça. E você viu o seguinte, o PT tinha agentes informantes em tudo quanto é lugar. Empresa privada, repartições federais, né, academias militares, tudo quanto é lugar tinha. E esse pessoal todo trabalhava de graça para o PT. Então era o mesmo sistema da KGB. A KGB tem um núcleo profissional, né, enorme, na época eram 700 mil funcionários só dentro da Rússia. E tinha em volta o círculo externo dos colaboradores voluntários entre aspas, que era o quê? Os militantes dos partidos comunistas, que a qualquer momento podiam ser convocados para sair da militância comunista e entrar no trabalho clandestino, trabalho subterrâneo. O livro do Whittaker Chambers, que se chama Witness, conta exatamente como acontece isso. Ele era um militante do Partido Comunista, lá pelas tantas chegou o homem da KGB para ele e disse, agora faz o seguinte, você vai trabalhar no subterrâneo. Então você sai do partido, você dá demonstrações públicas de que rompeu com o partido, e você vai trabalhar na espionagem subterrânea. E conta tudo direitinho. E no Brasil aconteceu a mesma coisa. Então você tinha um monte de gente que não era militante comunista, não era nem militante do PT, nem coisa, mas estava infiltrado aqui e ali, milhares de pessoas. Isto foi a base sobre a qual se construiu mais tarde coisas como o mensalão, o petrolão, etc, etc, etc. Porque ali você tinha o dossiê de todo mundo, então você sabe quem é chantageável e quem não é. Quer dizer, a informação, é claro que é a base de toda ação possível. O sistema de informações, em cima do qual construíram o grande esquema de corrupção depois, já estava sendo montado no mesmo instante em que eles estavam denunciando a corrupção dos anões do orçamento e outros similares. Também, agora você vê empresas como a Odebrecht, por exemplo, envolvida na corrupção deles. Como é que começou isso? É muito simples. Eles chegavam nas CPIs e denunciavam 1001 crimes inexistentes da Odebrecht. Por exemplo, lá o Zé Dirceu apareceu. A Odebrecht desviou não sei quantos milhões do aeroporto que estava construído lá não sei aonde. A Odebrecht jamais construiu o aeroporto da vida. Então aquilo chegava
no ouvido dos diretores da Odebrecht, eles ficavam apavorados. Então você vai lá, assusta o cara, e depois você chega com a conversa mansa. Não, você nos dá um dinheiro, nós ficamos quietinhos, você oferece até alguma vantagem financeira, você vai corrompendo o empresariado. Tá entendendo? Então é o negócio do Lenin. Fomentar a corrupção e denunciá-la. Eu acho que não tem um grande empresário no Brasil que não tenha sido envolvido nessa coisa. Sempre pelos mesmos métodos. Primeiro você o acusa, você o intimida, e depois você o convida para fazer parte do esquema. É praticamente irresistível. O que é isso aí? Maquiavelismo puro, mas não maquiavelismo na sua versão original, e sim na sua versão Antônio Gramsci, que não é praticado por um indivíduo, mas sim por uma imensa organização. Então, o PT é o partido gramsciano. Isto, ele é uma máquina corruptora, é uma máquina de destruição, para destruir toda a oposição possível, destruir o sistema e se substituir ao sistema. Eu sempre disse isso, eu estudei os documentos internos do partido, eu estudei toda a bibliografia existente que conectava Antônio Gramsci com as ações do PT, e já 15 ou 20 anos atrás eu podia dizer, o PT não é um partido como os outros, ele é um partido gramsciano, revolucionário, ele não vai aceitar a concorrência normal com outros partidos, mas ele vai substituí-los, ele vai ocupar o espaço político inteiro, quer dizer, não é um partido que aceita o rodízio de poder. Uma vez que chegue lá, ele não vai querer sair nunca mais. Ou ele vai ficar no poder, ou vai colocar os seus aliados. Ou seja, com o nome PT ou com outro nome, vai ser o mesmo grupo. Né? E é, no fim das contas, o antigo Partido Comunista, sem sombra de dúvida. A inverossimilhança começa no próprio livro do Maquiavel. Quem quer que leia o Maquiavel, como muita gente leu na época, e disse, isso aqui é impossível, ninguém vai conseguir fazer isso aqui. Tá certo? Um indivíduo não pode enganar todo mundo o tempo todo, isso é impossível. E, ademais, não é possível você criar uma política só baseada no mal, porque na sociedade humana você tem o bem e o mal misturado. Isso é a objeção do Jean Baudin. Jean Baudin, intelectualmente, era 1 bilhão de vezes superior a Maquiavel. Né? E ele disse, olha, na política existe o jogo dos valores positivos e negativos o tempo todo. Você não pode apagar o positivo e sobrar só o mal. Quer dizer, o príncipe do Maquiavel é uma abstração, é um modelo abstrato, não é uma realidade. Tá certo? Além disso, o próprio Maquiavel, em vida, ele mostrou que ele não sabia aplicar os seus próprios conceitos, porque ele sempre apostou no partido perdedor. Todos os ídolos políticos dele terminavam muito mal. Então, você vê, o maquiavelismo, ele tem, na sua origem, um aspecto abstrativo e caricatural, ele tem mesmo. Só que aí é que está a diferença. O Antônio Gramsci transformou essa caricatura numa possibilidade real. Ele diz, nós não podemos condensar toda esta malícia numa só pessoa, isso é impossível. Mas, se for uma ação coletiva de um grupo grande, organizado, bem treinado, e, sobretudo, se for uma ação muito lenta, que se prolongue para além da duração de uma geração, ninguém vai perceber nada. Basta passar de uma geração para outra. O pessoal novo não sabe o que aconteceu na velha, então não consegue conectar uma coisa com a outra. Então, a lentidão do processo o torna invisível ou insensível. O próprio Gramsci diz que tem que ser assim. Tem que ser um processo insensível de maneira, diz ele, que as pessoas se tornem socialistas sem saber. Está tudo muito bem explicado no Antônio Gramsci. Acontece que Antônio Gramsci não é leitura para qualquer um, porque o Antônio Gramsci era um homem eruditíssimo, um homem que leu literatura europeia, literatura americana, estava sabendo de tudo. Então, são livros para pessoas de alta cultura. Então, no círculo comunista, havia lá umas 20, 30 pessoas qualificadas para ler, compreender isso aí. Quem publicou Antônio Gramsci a primeira vez foi o Enio Silveira, que foi, na época, era o editor mais culto que havia no Brasil. Eu conheci o Enio Silveira, era um homem admirável sob certo aspecto, e ele estava qualificado para isso. Então, se você tem 20 ou 30 intelectuais treinados para isso, eles podem criar uma organização no qual, vamos dizer, cada pessoa, cada militante, não precisa saber a história inteira, ele só sabe aquele pedaço que interessa para a ação dele. Quantas pessoas precisam, vamos dizer, controlar o curso geral das coisas? Muito poucas, 20 ou 30. Menos que isso até. Entendeu? Então, é uma ação muito disseminada pela sociedade inteira, muito lenta, passa de geração a geração. Já são 2 gerações que passaram,
E pode ter certeza que a geração que hoje está com 18, 20 anos não sabe nada do que se passou antes, então não tem meio de comparação, não consegue acompanhar o movimento da execução do plano ao longo das gerações. Então, o grande problema é esse, nós estamos discutindo, vamos dizer, com ignorante, né? E o ignorante, aliás, eu estava lendo hoje mesmo na biografia de Napoleão uma frase dele, ele fala: a ignorância e todas as baixas paixões que ela produz. Quer dizer, o ignorante não tem critério para julgar suas próprias ações, então ele é capaz de fazer o mal sem nem perceber, tá certo? Sobretudo quando ele é envolvido numa atmosfera idealística, tá certo? Onde se proclamam altos valores, a ética, etc, etc, o indivíduo se entusiasma com aquela porcaria e vai em frente, e acredita que está lutando pelo bem. Né? Agora, para perceber que por trás dessa alegação de bem existe um plano maléfico, comunista e gramsciano, bom, você precisa estudar muito. Isso não é assunto para se discutir com qualquer um, sobretudo com o proletariado intelectual das universidades, como chamava o Otto Maria Carpo. Nós sabemos que a Universidade Brasileira só tem analfabeto.